Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um resumão do universo Cloverfield. Hoje eu trouxe a Tami, que acompanha os 3 filmes comigo e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vou logo avisando que esse vídeo tem spoilers dos 3 filmes, então se você não assistiu eu recomendo fortemente que você vá assistir antes de assistir esse vídeo aqui. E a gente vai explicar um pouquinho do universo, a conexão entre os filmes, o que a gente achou de bom e o que a gente achou de ruim de cada um deles. Então vamos conversar falando sobre Cloverfield, um monstro. Em Cloverfield Monstro, a gente vê uma despedida, uma festa de despedida de um rapaz que vai trabalhar no Japão. E o filme é legal porque é todo gravado em primeira pessoa. E do nada começa um ataque em Nova York, ninguém sabe o que foi, a luz vai embora, os prédios começam a ser destruídos, é uma correria, tumulto, é o caos, e ninguém sabe o que está acontecendo. E tem esse rapaz que é o protagonista, o Robert, onde ele decide não ir, não ser resgatado, porque ele recebe uma ligação da mulher que ele ama, que ele ia perder a oportunidade de ficar com ela. Pra salvar ela, ela tá presa no apartamento dela porque ela fala que o apartamento caiu em cima dela. Então ele volta e os amigos dele que sobraram resolvem ir junto com ele pra salvar a menina. E aí vai todo esse enrolar do filme, a gente conhece um pouco mais dos monstros, a gente começa a entender o que tá acontecendo. E é isso, o filme é basicamente isso. Legal porque o filme é tudo em primeira pessoa, o HUD segurando a câmera o tempo todo. E é legal porque ele tá gravando o filme em cima de uma fita que já tinha sido gravado antes, que é o passeio do James. Do Robert com a Beth em Coney Island, né? E isso vai te dando algumas pistas do que vai acontecer, porque tem um certo momento onde eles estão em Coney Island, eles estão filmando o parque e o mar no fundo e nós vemos um objeto caindo, que é a pista de que esses monstros vieram do espaço ou alguma coisa caiu, veio do espaço, caiu e abriu alguma coisa que... Causou alguma anomalia que fez esses monstros virem pra Terra. Mas acaba que o filme ele não explica muita coisa, né? Acaba o filme e todo mundo morre. É basicamente isso. A câmera fica bolando lá, todos os protagonistas morrem e a gente fica meio que se perguntando o que foi que aconteceu. Com a humanidade, com o resto. Que sobrou alguém, né, pra contar a história. Mas sobrou porque logo no começo do filme eles falam, as cenas a seguir foram resgatadas de uma câmera encontrada no Central Park, que é onde o filme termina. Então, teoricamente, ou a humanidade sobreviveu de alguma forma, ou, sei lá, o monstro liquidou todo mundo. E aí, 8 anos depois, chega aos cinemas Rua Cloverfield 10, mais uma produção do J.J. Abrams, e com o mesmo nome, Cloverfield, a gente fica esperando, era uma continuação, não é? Mas aí é um filme... é o filme? 2016. Cara, eu nunca assisti esse filme porque eu sempre achei que era tipo suspense, mistério, terror, assim, sabe? E ele de fato é. Ao contrário do Cloverfield Monstro, que é um filme mais de ação e aventura, Rua Cloverfield 10 é um filme totalmente de suspense. Ele começa com a Michelle sofrendo um acidente de carro, aparentemente ela tá brigada com o namorado, noivo, esposo, e ela está na estrada, ela sofre um acidente de carro e acorda num quarto, amarrada, num quarto que é meio um bunker, sem saber o que está acontecendo. E aí a gente conhece o Howard, que é quem diz que salvou ela, mas ela não confia nele, ela acha que foi sequestrada. Então ela vai começando a juntar pistas, ela conhece, como é que é o nome? O Emmett também. Ela conhece o Emmett, que também está preso lá nesse bunker. E ele diz que, pergunta dele se ele foi sequestrado, ele fala que não, que ele foi pra lá por vontade própria, mas que ele foi porque ele viu um clarão no céu e que a humanidade tinha acabado. O pressuposto do Howard para manter eles dois lá dentro é que o ar está contaminado, que houve algum ataque na Terra. A princípio ele disse que foi dos russos, alguma arma alienígena dada aos russos acabou infectando o ar. E eles têm que ficar lá dentro para se manter vivos, né? Só que assim, o Howard ele tem controle de tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então algumas coisas dão errado e começa o caos dentro do bunker. E mesmo ela sofrendo essa possível contaminação lá fora, ela quer sair de lá porque ela sabe que o Howard é uma pessoa perigosa. No final do filme nós vemos que ela consegue sair do bunker e aí é que tem o plot twist do filme. Aparentemente os alienígenas invadiram a Terra porque no momento que ela sai, ela consegue enxergar lá longe uma nave espacial. E aí, como ela deixou o bunker com ácido sulfúrico, e deu um curto-circuito lá explode tudo e chama atenção pra ela. E aí começa uma cena de perseguição do alienígena tentando pegar a Michelle. E tem também a questão do ar contaminado,
porque quando a Michelle sai, consegue fugir do bunker e acontece a explosão que o Alberto falou, a gente vê que tem a nave mãe, que é a maior zona, e eles vão soltando alguns alienígenas, então é tipo como em Cloverfield Monstro. Mas nada dá a entender que são as mesmas criaturas, porque são muito diferentes. E essa questão do ar contaminado é porque a nave maior ela vai soltando uma fumaça verde, então teoricamente, né, o que dá a entender é que aquela moça que apareceu no vidro do bunker, toda deformada, tinha entrado em contato com essa fumaça verde. No final do filme ela consegue escapar do alienígena, ela consegue fugir com o carro e ela, numa das estações de rádio, ela consegue ouvir uma mensagem de um grupo que está em Houston e que está sobrevivendo, está vencendo os alienígenas. Então a moça que está falando no rádio pede socorro e a Michelle vai em direção a Houston para ajudá-los, e o filme encerra assim. E então no dia 4 de fevereiro, dia do Super Bowl, a gente está esperando um monte de trailers, sai um trailer de Cloverfield Paradox. E assim que o jogo encerra, o filme está disponível na Netflix. Amém, Netflix. Cara, esse é o tipo de coisa que a gente só consegue ver hoje em dia na era do streaming. Então vamos falar agora de Cloverfield Paradox. Cloverfield Paradox é muito diferente dos outros Cloverfields, que eles se passam uma parte do filme no espaço. E a gente tem a equipe do Shepard, que é o acelerador de partículas, que vai ajudar. Pelo que a gente entende, a Terra tá passando pelos últimos suspiros, não tem mais energia. Problemas energéticos. Tá causando guerra. Eles têm um acelerador de partículas, lá eles vão fazer uma fissura no bóson de Higgs, que assim, é uma forçação de barra, pra quem entende física, mas basicamente essa nave vai gerar energia infinita pra Terra. Porque a Terra não tem mais energia pra suprir os 8 bilhões de pessoas, tanto que são 8 bilhões de pessoas. E não existe esse tipo de energia. Então eles vão pro espaço e lá na Terra tem os receptáculos, né, receptores lá de energia. Só que pra funcionar eles precisam acionar o Shepard, que é o acelerador de partículas no espaço. E pelo que eu entendi, eles foram ativar no espaço porque era muito perigoso ativar na Terra. Exatamente. E é legal porque, enquanto eles estão fazendo isso, eles estão acompanhando as notícias na Terra, e existe existe um estudioso, um teórico, que está falando que se eles fizerem isso, eles vão acabar causando algum problema que pode, de grandes proporções. Eles podem abrir fissuras no espaço-tempo que podem ter riscos inimagináveis. Então a gente tem... Eles estão lá há mais de 600 dias já tentando ativar o acelerador de partículas, enquanto na Terra as coisas estão ficando cada vez piores. A Rússia quer entrar em guerra com a Alemanha com os Estados Unidos, enfim, tá virando um caos. Tem muitos apagões durante os dias por causa disso, porque não tem mais energia para suprir todo mundo. Até que eles conseguem ativar o acelerador de partículas, só que deu um erro de cálculo de simulação e tudo para de funcionar e eles não sabem o que aconteceu. E aí até que a energia estabiliza e eles não sabem o que aconteceu porque a Terra sumiu. E aí, do nada, eles escutam um barulho inacreditável, eles abrem a parede e tem uma mulher no meio das ferragens da nave. A primeira teoria deles era que a nave tinha feito eles saltarem no espaço, apenas isso, entendeu? Que eles tinham ido parar num lugar muito longe da Terra, perto das comunicações, e o que eles fariam até então era pegar as coordenadas de onde eles estavam e voltar pra Terra. E aí a gente descobre com o passar do filme que eles acabaram indo para uma dimensão diferente. Então aquela Terra que eles estão vendo não é mais a Terra deles. E inclusive essa mulher que está presa nas ferragens é uma das tripulantes da Shepard, mas que não da dimensão deles. A Jensen é alguém que faz parte da tripulação, uma australiana, e na dimensão original que nós vemos, quem é a engenheira que ocupa o cargo dela é a Tan, que é a chinesa. É interessante porque dá pra tu entender o que tá acontecendo no filme. Eles foram de uma Terra 1, que é a Terra deles, pra Terra 2, que é a Terra da Jensen, e eles ocuparam o lugar do espaço que a Shepard ocupava. O que não justifica, porque a Shepard da Terra 2 também estava perto da Terra pra ativar o acelerador de partículas, porque eles também não tinham mais energia. Eles estavam com o mesmo problema na outra dimensão. E a Shepard vai parar num lugar muito distante da Terra. Ela vai parar muito longe da Terra e não tem como ativar dali. Então por que a Jensen foi parar na parede da Shepard da outra, se a outra tinha acabado de cair no Atlântico na Terra 2? Aí nós começamos com as teorias de Cloverfield Paradox. A teoria mais forte, e que é aceita pelo grande público, é de que quando você pula de uma dimensão para outra, o universo vai começar a se moldar para que esse erro, esse bug,
no universo seja corrigido. Então a nave começa a ter comportamentos diferentes para começar a eliminar os membros da equipe da Terra 1, porque eles estão na Terra 2, eles não são daquela dimensão, então o universo está excluindo cada um deles gradativamente. E o que é interessante, porque a Ava, que é a protagonista de Paradoxo, né, ela não sofre, tipo, nada, assim. Ela não é engolida pela nave, ela não é engolida pelo ar, pela terra, pelo fogo, sendo que ela tá na Terra. Mas ela não morreu porque ela conseguiu sobreviver, mas que o universo tava tentando matar ela também, tava. E o que aconteceu com o Schmidt da Terra 2? O Schmidt também ia morrer, porque ele pegou um tiro. Só que ela conseguiu sobreviver. No Schmidt da Terra 2, ele foi acusado de traição lá pela equipe da Shepard, ele tava mandando informações pra galera da Alemanha. E ninguém sabe o que aconteceu com ele, sabe que ele era um traidor na Terra 2. A nave caiu com os tripulantes. A única que sobreviveu foi a Jessie. Porque ela apareceu na parede. Na hora que os universos acabaram se... Como é que eu posso dizer? Não é se colidindo. É quando um universo sobrepôs o outro, ela acabou indo parar dentro da Shepard da Terra 1. Não, daquele negócio, 2 corpos não podem ocupar mesmo. Exatamente. E aí também as minhocas vão parar dentro do Volkov. E não é o cronômetro, a bússola giroscópica vai parar dentro do Volkov, tanto que também. ele sofre um surto lá. Eu acho que ele surtou por causa disso, né? Ele tinha um monte de minhoca dentro dele e a bússola também estava dentro dele. E ele começa a conversar consigo mesmo como se tivesse 2 pessoas dentro dele. E essa é a teoria de que ele está conversando com o Volkov da Terra 2. Mas eu acho que ele já tava tendo ele tava com um monte de minhoca dentro dele, cara. Uma bússola giroscópica dentro dele. Mas eu acho que essa parte onde ele tá conversando no espelho com outra pessoa é realmente isso. Ele deve estar conversando com eu da outra dimensão. Tanto é que quando ele passa perto dos monitores, nós vemos os monitores meio tendo que uma interferência, como se tivesse muita energia passando naquele momento, que seria basicamente duas pessoas ocupando o mesmo corpo. E ele tem um surto e constrói uma arma, né, na impressora 3D e começa a querer matar todo mundo sem explicação. Isso porque a voz falou na cabeça dele. Teoricamente é isso. E a minha teoria de Cloverfield é que os 3 filmes, apesar de terem monstros diferentes, o primeiro Cloverfield é de 2008, né? Eles se passam ao mesmo tempo porque... Teoricamente, o Shepard abriu fissuras no espaço-tempo, então... e assim, não é porque acontece ao mesmo tempo que tem as mesmas coisas nas dimensões. Então, na minha opinião, os 3 filmes acontecem ao mesmo tempo. O Shepard causou essa abertura e causou a possibilidade desses monstros virem pra Terra em dimensões diferentes. Então, seriam 4 dimensões. A dimensão de Cloverfield Monstro, a dimensão de Cloverfield 10, a dimensão da Ava, da Terra 1 e a dimensão da Jensen da Terra 2. Pra mim é isso. Pra mim, é um pouquinho diferente, na verdade. Eu acho que eles correm em dimensões paralelas, mas o acontecimento da Shepard do Cloverfield Paradox acabou alterando a linha do tempo dos dois filmes. Também. Então, clarão, que acontece porque eles conseguiram fazer funcionar o acelerador de partícula em Cloverfield Paradox, é o que faz com que se despertem os monstros no Cloverfield, um monstro. Tanto é que, como a gente falou lá no início do vídeo, há um momento em que cai algo do céu perto de Coney Island, e esse momento onde cai algo do céu é relatado em Cloverfield Paradox. O rapaz que está no telefone com o marido da Eva relata isso. Caiu alguma coisa perto da Bahia, eu não vou lembrar o nome da Bahia, que é a região de Coney Island. E é também o mesmo clarão relatado pelo Emmett no Cloverfield 10. Então, esse acontecimento de Cloverfield Paradox acabou influenciando as linhas temporais das outras dimensões. Pelo menos essa é a minha teoria. Pelo que dá a entender, são monstros atacando a Terra, mas são monstros diferentes. Por exemplo, o de Cloverfield Monstro e o Cloverfield Paradoxo teria vindo do fundo do mar da Terra, no caso. E tanto o que aquele negócio que cai em Coney Island e aí tal, tudinho, ele se desenvolve e vira aquele monstrão. Já em Cloverfield 10, eles são monstros que realmente vieram do espaço, que vieram na nave espacial, são várias naves espaciais, tem os bichos lá que parecem sanguessugas, né? Os tipos de cachorros sanguessugas. Então, mesmo que tenha afetou de forma diferente. Não quer dizer que é o mesmo monstro e é isso. Bom, essas são as nossas teorias para o universo de Cloverfield. Se você tem outra teoria, comenta aqui embaixo, deixa aqui a sua ideia, que outra
que outra teoria você criou, você viu na internet que você acha válida. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que os outros, então se você ficou até aqui, muito obrigado, a gente agradece muito ter aguentado a gente ter falado esse tempo todinho. Não esquece de assinar o canal, acompanhe a gente nas redes sociais, nossos links estão aqui na descrição e até a próxima. Ah, e Cloverfield Paradox é legal sim, só não é legal o final, que ficou completamente... O que dá a possibilidade deles fazerem outros filmes, né, mas ficou meio escrotinho. O filme é meio ruim, mas é legal pra criar a teoria. E Cloverfield 10, o Damien Chazelle é um dos roteiristas, eu fiquei... eu não lembrava disso. É isso, gente, tchau. Tchau, pessoal!